Bom, pessoal, então a gente vai dar início à nossa aula de cálculo 1. Eu vou resolver aqui com vocês estes exercícios e depois a gente dá a sequência no conteúdo com a parte de expressões algébricas. A letra A eu vou ter aqui 4 dividido por menos meio e o resultado está elevado aqui a menos 3. Então, iniciando aqui a resolução desse exercício, o jeito mais fácil para a gente começar é realizando a divisão. Então, eu vou começar o que está dentro do colchetes. Então, eu vou fazer 4 dividido por menos meio, e tudo isso daqui está elevado a menos 3. Como eu falei para vocês, quando eu tenho uma divisão com fração, eu copio quem está em cima e multiplico pelo inverso do que está embaixo. Então, menos 1 sobre 2 vai ficar menos 2 sobre 1, e tudo isso daqui elevado a menos 3. Aqui a gente sabe que menos 2 dividido por 1 dá menos 2, então vai ficar 4 vezes menos 2, 4 vezes menos 2, mais com menos vai ser menos, então menos 8, elevado a menos 3. Como é uma potência negativa, eu preciso transformá-la numa potência positiva. Para transformar em uma potência positiva, basta eu fazer a inversão aqui da minha fração. Então, menos 8 elevado a menos 3 vai ficar menos 1 sobre 8 elevado a 3. Então, se eu expandir esse termo aqui, menos com menos vai dar mais, só que eu vou ter aqui uma terceira vez elevado a menos. Então, eu posso escrever isso da seguinte forma: menos 1 ao cubo sobre 8 ao cubo. É igual, menos 1 elevado ao cubo é o mesmo que se eu fizer aqui menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Então, quando for um número ímpar aqui no meu expoente e eu tiver aqui um valor negativo, ele continua sendo negativo. Então, continua sendo aqui menos 1. E 8 ao cubo, 512. Para o segundo exercício, eu vou começar resolvendo aqui, sempre da esquerda para a direita. Então, eu tenho aqui menos 3 ao quadrado. Quando eu tiver um número negativo elevado a um expoente par aqui, ele vai se transformar em positivo. Então, menos 3 ao quadrado vai ser 9. Então, é uma regrinha interessante, pessoal. Viu o expoente par ou ímpar? Se for par e o número for negativo, ele vai se transformar em positivo. Se ele for um número negativo e o expoente for ímpar, ele continua sendo negativo. Então, menos 3 ao quadrado dá 9, vezes... Preciso resolver quem está aqui dentro do nosso parênteses. Vou achar o MMC de todo mundo. Quando eu não tenho nada, aqui eu posso falar que é 1. Então, se eu multiplicar aqui 2 vezes 1 vai dar 2. Então, vou pegar esse cara aqui no denominador, vou dividir pelo denominador daqui e vou multiplicar pelo numerador. Então, 2 dividido por 2 dá 1, vezes menos 1 dá menos 1. Mais 2 dividido por 1 dá 2, vezes 1 dá 2. Menos 2 dividido por 1 dá 2, vezes 2, 4. Então, vou ter essa expressão dentro do parênteses, mais 2 elevado a menos 2 vai ser a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Toda vez que eu tiver um expoente negativo, eu inverto aqui o meu número. Calculo o inverso. Então, vai ficar 9 vezes menos 1 mais 2 vai ser 1 positivo. Por quê? Eu tenho um sinal negativo e um sinal positivo. Eu vejo qual deles que tem o valor maior, então o 2 é o maior. Eu vou copiar aqui o valor do sinal do maior e vou subtrair os dois. 2 menos 1, então mais 1. E 1 menos 4. Eu tenho aqui um sinal positivo e um sinal negativo. Eu vou analisar os dois sinais para ver. Então, eu vejo aqui que eu tenho esse negativo e o positivo e vejo qual que é o maior. O maior entre 4 e 1 é o 4.
Então, eu vou copiar o sinal aqui, 4, e vou subtrair. 4 menos 1 dá 3. Então, menos 3. Mais 1 sobre 2 ao quadrado é a mesma coisa que eu colocar o quadrado em cima e o quadrado embaixo. Nessa situação, então, eu vou ter aqui 9 vezes menos 3, sinal positivo com sinal negativo em uma multiplicação, ele vai ser negativo. Então, 9 menos 3 dá menos 27, mais 1 elevado ao quadrado dá 1, e 2 elevado ao quadrado, 4. Resolvo aqui, acho MMC, então MMC para o nosso caso aqui, quando não tem nada aqui é 1, então MMC dos dois aqui, 4 vezes 1 dá 4. 4 dividido por 1 dá 4, vezes menos 27 vai ficar aqui negativo, 27 vezes 4, então 7 vezes 4 eu sei que dá 28. Passo 2 para lá, 4 vezes 2, 8, com 2 que tinha lá, menos 108, mais 1. Resolvendo aqui, eu tenho um sinal negativo e um sinal positivo. Eu vou analisar qual que é o maior entre os dois e vou copiar o sinal do maior. Então, o maior entre 108 e 1 é o 108. Vou copiar o sinal dele aqui e faço 108 menos 1. Então, menos 107, dividido por 4. Dá para tentar simplificar aqui. Se eu tentar simplificar essa expressão por 2, não dá um número exato, então não tem como simplificar. Por 3 também não dá. Se eu tentar simplificar aqui e resolver 107 dividido por 4, também não dá um número exato, então eu paro por aqui. Então, o resultado dessa expressão, menos 107 sobre 4. Na letra C, eu tenho menos 7 sobre 3, dividido por menos 1 sobre 4, mais 4 sobre 2. Então, resolvendo sempre da esquerda para a direita, começando sempre com divisão, multiplicação. Então, vou resolvendo aqui menos 7 sobre 3, eu vou escrever essa divisão da seguinte maneira, menos 7 sobre 3, dividido por menos 1 sobre 4, mais 4 sobre 2. Então, resolvendo essa divisão de frações, eu vou copiar quem está em cima, menos 7 sobre 3, e vou multiplicar pelo inverso do de baixo. Então, menos 4. O inverso de menos 1 sobre 4 é menos 4 sobre 1, menos 4 sobre 1 é menos 4. Mais 4 sobre 2. Você pode ver aqui, já pode simplificar. 4 dividido por 2, 2. Você já pode começar a ir para fazer as coisas mais rápido, você já pode ir simplificando de forma direta. Então, aqui, quando não tem nada aqui, 1, que a gente já sabe, multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo com o de baixo. Então, menos com menos, eu sei que dá mais. Então, 7 vezes 4, 28, sobre 3. 3 vezes 1 dá 3. Então, 28 sobre 3, mais 2. Preciso resolver aqui. Como não tem nada aqui do 2, eu falo que o denominador é 1. O MMC dos dois eu falo que é 3 vezes 1. Então, 3 vezes 1, 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1, vezes 28, 28. Mais 3 dividido por 1 dá 3, vezes 2 dá 6. Então, isso daqui é igual a 34 sobre 3. Não dá para simplificar. 34 dividido por 3 vai dar uma fração, vai dar um número decimal. Então, eu encerro por aqui. Se a gente fizer a conta, seria 11,3333, uma dízima periódica. Ok? Alguma dúvida com relação à resolução desse exercício? Tranquilo, professor. Ok. Na letra D, eu tenho que
1 sobre 3 ao quadrado, menos uma multiplicação aqui dessas frações. Então, 1 sobre 3 ao quadrado, eu elevo todo mundo ao quadrado, então 1 ao quadrado dá 1, 3 ao quadrado, 9. Menos, multiplicação aqui de fração, eu vou multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, 1 vezes 1 dá 1, 4 vezes 5 dá 20. Preciso agora resolver essa subtração de duas frações. Posso pegar aqui e multiplico os dois para facilitar para achar o MMC. Então, aqui 180, 9 vezes 20, 180. Então, 180 dividido por 9, eu sei que é 20. 20 vezes 1 dá 20. Menos 180 dividido por 20 dá 9. 9 vezes 1 dá 9. Então, resolvendo aqui 20 menos 9, eu sei que dá 11 sobre 180. 11 é um número primo, ele é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. 180 daria até para simplificar, mas como 11 não tem como, eu encerro por aqui. Próximo exercício, letra E, raiz de 1 sobre 16 dividido por toda essa expressão aqui. Eu vou escrever aqui essa raiz de 1 sobre 16 como sendo raiz de 1 dividido por raiz de 16. Isso aqui tudo dividido por essa expressão dentro do colchetes. Já vou resolver aqui dentro. Então, aqui, menos 1/3 elevado ao quadrado, vai ficar menos 1/3 vezes menos 1/3. Então, menos com menos vai ser mais. 1 elevado ao quadrado dá 1. 3 elevado ao quadrado dá 9. Mais 2 sobre 7. Raiz de 1 dá 1. Raiz de 16, 4. Então, a raiz quadrada de 1 dá 1. Raiz quadrada de 16 dá 4. Dividido por... Eu acho aqui o MMC dos dois. 9 vezes 7, eu sei que dá 63. 63 dividido por 9 dá 7. 7 vezes 1 dá 7. 63 dividido por 7, eu sei que dá 9. 9 vezes 2, 18. Então, isso daqui vai ficar 1 sobre 4 dividido. Então, vou reescrever já dessa forma aqui. Em vez de colocar o sinal de divisão, já vou colocar um dividido pelo outro. 7 mais 18, 25. Sobre 63. Então, eu tenho aqui a divisão de duas frações. Divisão de duas frações, eu copio quem está aqui em cima. Então, 1 sobre 4. E multiplico pelo inverso de quem está embaixo. O inverso de 25 sobre 63, 63 sobre 25. Então, multiplico aqui, multiplicação de fração, eu multiplico de cima com de cima e de baixo com de baixo. Então, 1 vezes 63 dá 63. 4 vezes 25 dá 100. Então, não dá para simplificar mais do que isso. 63 sobre 100 já é o máximo simplificado. Na letra F, eu tenho aqui, no primeiro parênteses, a soma de duas raízes, que são fracionárias. E isso tudo está multiplicado pela subtração de duas frações que estão dentro de raiz. Então, o primeiro passo que eu preciso fazer para essa situação é resolver da seguinte maneira. Então, eu vou abrir o primeiro parênteses, menos. Raiz de 1/4 é a mesma coisa que eu escrever da seguinte maneira. Raiz de 1 sobre raiz de 4, mais raiz de 1 sobre 100 é o mesmo que raiz de 1 sobre raiz de 100, vezes, mesma coisa eu vou fazer no outro parênteses, raiz de 1 sobre 36 é o mesmo que raiz de 1 sobre raiz de 36, menos, raiz de 1 sobre 25 é o mesmo que raiz de 1 sobre raiz de 25. Então, eu preciso agora resolver para fora. Esse sinal de menos, ele está para fora daqui da raiz, então ele não interfere em nada no valor daqui, continuo copiando ele. Então, vai ficar aqui, menos. Raiz quadrada de 1 dá 1, raiz quadrada de 4 dá 2, mais raiz quadrada de 1 dá 1, raiz quadrada de 100 dá 10, vezes raiz de 1 sobre raiz de 36. Então, raiz quadrada de 1
dá 1. Raiz quadrada de 36, 36. Menos raiz quadrada de 1, dá 1. Raiz quadrada de 25 dá 5. Feito isso, eu vou resolver aqui essas somas de frações que eu tenho dentro dos meus parênteses, para depois eu fazer a minha multiplicação. Então, se eu pegar aqui do jeito que a gente vem fazendo, eu vou fazer aqui 10 vezes 2. Então, 10 vezes 2, 20. 20 dividido por 2 dá 10. 10 vezes menos 1, menos 10. Mais 20 dividido por 10 dá 2. 2 vezes 1, 2. Vezes, mesma coisa aqui, multiplico os dois de baixo, 6 vezes 5, 30. 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 1 dá 5. Menos 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 1 dá 6. Isso aqui vai ser igual. Então, resolvendo essas duas somas dentro aqui dos nossos parênteses, menos 10 mais 2. Então, dois sinais diferentes. Eu vou copiar o sinal do maior. Então, o maior é 10. Então, copio o sinal do menos e faço a subtração entre eles. 10 menos 2 dá 8. Então, menos 8 sobre 20. E multiplica. 5 menos 6. 5 é positivo e 6 negativo. Copio o sinal do maior. Então, o maior entre os dois é 6. Então, menos. E faço a diferença entre os dois. 6 menos 5 dá 1. Menos 1 sobre 30. E aí, só multiplicar. Menos 8 vezes menos 1, então menos com menos dá mais, então 8 positivo. 20 vezes 30, 600. Esse aqui, os dois são números pares, eu consigo dividir por 2. Então, se eu dividir por 2 em cima e embaixo, 8 dividido por 2 dá 4, 600 dividido por 2 dá 300. Continuo ainda tendo dois números pares, então dá para simplificar por 2 novamente. Então, divido por 2 em cima e divido por 2 embaixo. Então, 4 dividido por 2 dá 2. 300 dividido por 2 dá 150. Continuo tendo dois números pares. Divido por 2 novamente. 2 dividido por 2 dá 1. 150 dividido por 2, 75. Então, vamos para a letra G. A letra G, eu tenho aqui uma soma de duas frações, e eu tenho aqui a divisão da diferença de duas frações. E o resultado vai me dar aqui alguma coisa mais 1/3. Eu começo aqui resolvendo primeiro quem está aqui em cima. Eu vou calcular aqui o MMC dos dois. Então, para facilitar, para não ficar achando MMC, então faço 4 vezes 2. Dá 8. Então, 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Mais 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 1 dá 4. Mesma coisa eu vou fazer embaixo. Só que embaixo, olha que legal. Já tem 5 aqui, tem 5 aqui. Então, quando eu tenho aqui, já está igual, basta eu copiar do jeito que está. Então, 5, faço 2 menos 1. Ele já está calculado, ele já está de forma que o denominador já seja igual, já sejam iguais para os dois. Mais 1/3. Você só precisa achar aqui quando for denominador diferente. Se o denominador já é igual que nem nesse exercício, basta você copiar o denominador e fazer a operação que você tem entre as duas frações. Então, 6 mais 4, eu sei que dá 10, sobre 8, tudo isso dividido. 2 menos 1, eu sei que dá 1. Então, 1 sobre 5. Mais 1/3. Igual. Então, preciso resolver aqui essa divisão de frações. Sempre começo pela divisão, para depois ir para a soma, subtração. Então, começando da esquerda para a direita, vou copiar o de cima, 10 sobre 8, e vou multiplicar pelo inverso do de baixo. Então, o inverso de 1 sobre 5 vai ser 5 sobre 1. Mais 1/3. Então, multiplicação, multiplico o de cima pelo de cima, e o de baixo pelo de baixo. Então, resolvendo esse sisteminha aqui, essa multiplicação, eu vou ter aqui 10 vezes 5, 50. 8 vezes 1, dá 8. Mais 1 sobre 3. Comum entre os dois, só multiplicar os dois. 8 vezes 3, 24. Então, 24 dividido por 8 dá 3.
3 vezes 50, 150. Mais 24 dividido por 3 dá 8. 8 vezes 1 dá 8. 150 mais 8, 158. 158 dividido por 24. São números pares, então eu consigo simplificar os 2 por 2. Então, 158 dividido por 2 vai dar 79. 24 dividido por 2, 12. Então, letra H, 2 sobre 5 menos 1 sobre 6, mais 1 sobre 2. É uma operação aqui de soma e subtração entre frações. O jeito mais fácil aqui, mais rápido para resolver, multiplica os 3 aqui de baixo. Então, 5 vezes 6, 30. 30 vezes 2, 60. 60 dividido por 5 dá 12. 12 vezes 2, 24. 60 dividido por 6, então copia aqui o menos. 60 dividido por 6 dá 10. 10 vezes 1 dá 10. Mais 60 dividido por 2 dá 30. 30 vezes 1 dá 30. Então, vamos resolver esse cara aqui. Copio quem está embaixo. 24 menos 10 dá 14. 14 mais 30, 44. Preciso simplificar. Os dois são pares. Dá para dividir por 2 em cima e por 2 embaixo. 44 dividido por 2 dá 22. 60 dividido por 2. Continuam sendo números pares, então dá para dividir por 2 também. 22 dividido por 2 dá 11. 30 dividido por 2 dá 15. Então, 11 sobre 15. Letra I. Então, tem aqui a soma de duas frações dividido pela subtração de duas frações. Então, resolvendo aqui em cima primeiro, 5 e 3 aqui, 15. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Mais 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 1 dá 5. Tudo isso dividido por 3. Então, aqui, já falei para vocês que já está igual, então posso colocar aqui o 5 direto. É só fazer 3 menos 1. Então, em cima vai ficar 3 mais 5, 8, sobre 15, dividido por 3 menos 1, dá 2, sobre 5. Como eu falei para vocês, copio de cima, 8 sobre 15, multiplicado pelo inverso do de baixo. Então, 5 sobre 2. Então, nesse caso aqui, 8 vezes multiplico de cima com de cima e o de baixo com de baixo. 8 vezes 5, eu sei que dá 40. 15 vezes 2 dá 30. Eu posso cortar um zero com o outro, então 40 sobre 30. Cancela esse zero com esse zero. Então, resultado final, 4 sobre 3. Na letra J, 1 menos 1 sobre 6 menos 1 sobre 3. Dividido por 1 sobre 6 mais 1 sobre 2, tudo ao quadrado, mais 3 sobre 2. Eu vou começar resolvendo aqui em cima. Então, 1 menos. Vou resolver, então, a subtração de frações que eu tenho dentro do meu parênteses. Então, 6 vezes 3, já sei que é 18. 18 dividido por 6 dá 3, menos 18 dividido por 3 dá 6, vezes 1, 6. Então, para essa situação aqui, 6 vezes 2 dá 12. 12 dividido por 6 dá 2, vezes 1 dá 2, mais 12 por 2 dá 6, vezes 1 dá 6. Elevado ao quadrado. Ok? Aqui igual. Embaixo, então, 2 mais 6 vai ser 8 sobre 12 ao quadrado, mais 3 sobre 2. Aqui em cima, pessoal, quando vocês tiverem 1 menos 3, toda vez que vocês tiverem isso aqui, ó, menos, imagine que você, não tem como você escrever isso daqui, não existe, ó, 1 menos 3, isso não existe. Então, você precisa fazer aí a troca desse sinal. Para você fazer a troca desse sinal, imagine que toda vez que você tiver esse menos e esse parênteses aqui com esse menos, imagine como se tivesse aqui uma multiplicação entre os dois. Então, isso daqui, menos com esse menos aqui, seria mais. Então, seria 1 mais 3 sobre 18, ok? Toda vez que você vir aqui menos 1 menos 3 sobre 18, você pode fazer como se fosse menos com menos, dá mais. Então, 1 mais 3 sobre 18
8 sobre 12 ao quadrado, vamos expandir aqui, né? 8 ao quadrado sobre 12 ao quadrado, mais 3 sobre 2. Então, resolvendo agora a parte de cima, eu acho o comum entre os dois. Quando eu não tenho nada aqui, eu sei que é 1. Então, 18. 18 dividido por 1 dá 18, vezes 1, 18. 18 dividido por 18 dá 1, vezes 3 dá 3. Sobre 8 ao quadrado, 64. 12 ao quadrado, 144. Mais 3 sobre 2. Então, em cima, 18 mais 3, 21, sobre 18. E embaixo eu preciso achar o comum entre os dois. Comum entre os dois, 288. 288 dividido por 64, eu sei que dá 2. 2 vezes 64. Então, 288 dividido por 144 dá 2. 2 vezes 64, 128. 288 dividido por 2 dá 144. 144 vezes 3, então vou colocar aqui, copiar o mais. 144 vezes 3, 432 sobre 288. Essa aqui vai ficar 21 sobre 18, então 560, 288. Então, isso daqui vai ficar 21 sobre 18, multiplicado pelo inverso do de baixo. Então, 288 sobre 560. Então, preciso agora fazer a multiplicação aqui dos dois. Vamos começar, então, a fazer as simplificações. 6.048 por 2 e 10.080 por 2. Então, 6.048, se a gente dividir por 2, vai dar 3.024. 10.080 dividido por 2 dá 5.040. De novo, posso simplificar por 2. 3.024 dividido por 2, então você vai fazer aqui a continha. Sabe que 24 por 2 dá 12, e aí dividido do 3.024 dividido por 2, total aí vai ficar 1.512. Então, 1.512. 5.040. 5.040 dividido por 2, 2.520. De novo, dá por 2, por 2. 12 dá para dividir por 2, então dá 6. 1.500 dividido por 2, 750. Então, 756. 2.520. Então, 20 por 2 eu sei que dá 10. Professor, 2.500. Oi. no caso, aí é necessário estar fracionando ele de 2 em 2 ou já pode fracionar ele por um valor mais alto? Pode ir direto. Pode já fazer o máximo que você achar aí que dá. Não tem problema, não. Tá ok, obrigado. Como eu falei, eu estou fazendo passo a passo para fazer um bom nivelamento e tal. Se você já tiver domínio e tal, já pode simplificar do jeito que você achar melhor. Só um caminho que eu estou mostrando. 756 dividido por 2, então 756, eu sei que 56 dá, os dois dá, então 756 dividido por 2 vai ser 378. 1.260 dividido por 2, sei que 60 dá 30, então 1.200 dá 600, então 630. Divido de novo por 2, então 378 dividido por 2 vai ser igual a 189. E aqui, 630 dividido por 2, 315. Por 2 já não dá. Vamos tentar por 3.
Então, por 3, 189 dividido por 3, eu sei que vai ser igual a 63. 315 dividido por 3, ele tem como também, ele vai ser igual a 105. Se eu tentar resolver agora por 3 de novo, ele também dá. Então, 63 dividido por 3, 21. Então, por 3 em cima e 3 embaixo. Então, 21, 105 por 3, 35. Por 3, esse dá, de baixo não dá. Por 4, não dá. Por 5, não, só o de baixo dá. Por 7 dá. 21 dividido por 7 dá 3. 35 por 7 dá 5. Então, o resultado final é 3 sobre 5. De novo, é só um caminho. Se você já soubesse que daria para simplificar, 7 vezes 3, 21. 21, se você soubesse, já dá para simplificar por um valor aqui grande, já dá para fazer direto, não tem problema nenhum. Mas se não sabe, vai fazendo com calma aí, passo a passo, para não dar problema. Letra K, começa aqui menos 2 elevado a 0. Então, qualquer número elevado a 0 dá 1, vezes. Então, dentro do colchete, mesma coisa que eu falei aquela hora para vocês, esse menos com o menos, ele vai ser mais. Só que aqui eu preciso tomar muito cuidado, porque eu tenho uma potência dentro do meu parênteses. Então, eu não posso já chegar fazendo esse menos com esse menos. Primeiro eu preciso resolver a potência. Então, vai ficar menos, deixo o menos que está aqui fora, faço essa potência. Menos 2 vezes 3 vai ser menos 2 vezes menos 2 é igual a 4. 4 vezes menos 2, menos 8. Então, continua sendo negativo. Vezes 5. Menos 3 elevado a menos 1, então você tem um expoente negativo. Então, você vai inverter, então vai ser menos 1 sobre 3 elevado a 1, vezes menos 5 elevado a menos 2. Então, esse cara aqui vai ficar menos. Aí tem que tomar cuidado, hein, pessoal? Ó, coloca o sinal aqui para fora. É só o 5 positivo que está elevado a menos 2. Então, o menos continua fora. Vai ficar 1 sobre 5 ao quadrado. Cuidado para você não colocar o sinal de menos aqui e na hora que levar ao quadrado ficar positivo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, resolvendo em cima. 1, esse menos com esse menos então vai ficar mais. Então, 1 vezes 8 positivo, vezes 5. Menos 1 sobre 3 elevado a 1, é o próprio menos 1 sobre 3, multiplicado por menos 1 sobre 5 ao quadrado vai ser 1 sobre 25. Então, resolvendo aqui, 1 vezes 8 dá 8, 8 vezes 5, 40. Menos 1 sobre 3 vezes menos 1 sobre 25, então menos com menos na multiplicação fica mais. 1 vezes 1 dá 1. 3 vezes 25, 75. Então, 40 sobre 1 sobre 75. Então, copio agora o de cima, multiplico pelo inverso do de baixo. Então, 75 sobre 1. Então, 75 vezes 4, eu sei que 75 vezes 4, isso aqui é igual a 3.000. O próximo assunto agora que a gente inicia é a parte de expressões algébricas. Parte de expressões algébricas, a gente vai entender toda a parte relacionada com os números reais, todas essas operações, só que levando em consideração agora as letras. A, B, C, X, Y, Z. Isso daqui vai ser um pré-requisito para a gente começar a entender, a escrever a parte de funções. Então, essa parte é muito essencial para vocês entenderem o que posteriormente vai ser funções e para vocês aprenderem também a resolver as nossas funções. Então, eu inicio aqui com vocês essa parte de expressões algébricas. As expressões algébricas, elas podem ser definidas como possuindo coeficientes, elas possuem também a parte literal, também
a forma algébrica. Então, os coeficientes são dados aí pelos números reais. Então, se a gente considerar aqui qualquer valor como sendo aí um número real, então você pode ter lá 5. Então, o 5 é considerado aí um coeficiente. Menos 2 poderia ser um coeficiente. 8, qualquer valor aí pode ser coeficiente. Professor, pode ser uma fração? Pode. Professor, pode ser uma raiz? Pode. Qualquer número real pode ser um coeficiente. Já a parte literal é a parte das letras. Então, por exemplo, x ao quadrado, xy, ABC e assim por diante. Então, eu falo que a parte literal são as letras. Podem estar elevadas ao quadrado, podem estar multiplicadas. Quando eu falo ABC, considere aqui que fosse A vezes B vezes C. Quando eu falo que é XY, considere aqui x vezes y. X ao quadrado, x vezes x. Para você não ter que ficar escrevendo x vezes y, A vezes B vezes C, você coloca aqui ABC, que você já subentende que é uma multiplicação. Agora, a forma algébrica é você pegar e coincidir, você unir aqui os coeficientes com a parte literal. Ou seja, você escrever uma expressão desse tipo, 5x ao quadrado y menos 2ab mais 9z. Então, nós temos aqui uma expressão algébrica. Essa expressão algébrica, ela possui coeficientes e possui parte literal. O intuito nosso é saber manipular essas expressões algébricas para que nós consigamos simplificar ou expandir, dependendo da situação que a gente tem. Lá para frente, na hora que nós entrarmos na parte de função, a meta nossa é saber quanto que vale x, quanto que vale y, quanto que vale a, quanto que vale b, quanto que vale z, ok? Mas antes da gente determinar quais são esses valores aqui, a gente precisa saber manipular essas expressões. Então, a gente começa essa parte de expressões algébricas com a parte de operações com expressões algébricas. Eu começo aqui mostrando para vocês um exemplo de operação com expressão algébrica. Daqui a pouco a gente define um pouco melhor, um pouco mais, o que é cada operação. Mas, basicamente, imagine que eu tenho aqui essa situação. 2x ao cubo mais 3xy mais 4y ao quadrado mais 4y ao quadrado, menos 4x ao cubo, menos 3xy, menos 8y ao quadrado. E eu preciso resolver essas expressões. Então, para a gente resolver, a forma mais simples, primeiro, é você tirar aqui esses termos dos parênteses. Então, vamos reescrever isso daqui tirando parênteses. Então, 2x ao cubo, mais 3xy, mais 4y ao quadrado. E aqui, pessoal, quando vocês tiverem um parênteses e um sinal de menos, esse sinal vai influenciar todos os termos que estão dentro do parênteses. Então, se esse daqui é positivo e tem um menos aqui, você vai fazer menos com mais daqui, então esse K, menos 4x ao cubo, menos com esse menos aqui do 3xy, vai ficar mais 3xy, e menos com esse menos do 8y ao quadrado, mais 8y ao quadrado. Então, esse menos vai influenciar todos os termos que estão dentro desses parênteses. E aí você leva em consideração a regra da multiplicação. Menos com menos dá mais com menos dá menos. Então, o próximo passo é tentar agrupar para a gente resolver essa expressão algébrica. Então, uma maneira mais simples é escrever
quem é igual com quem é igual. Então, vamos lá, tenho 2x ao cubo aqui, e vou olhar quem que tem x ao cubo lá do outro lado também. Eu tenho aqui esse cara. Então, 2x ao cubo menos 4x ao cubo. Então, eu vou escrever todo mundo que tem coisa igual com quem tem coisa igual. Mais 3xy mais 3xy mais 4y ao quadrado mais 8y ao quadrado. Reescrevi nossa expressão algébrica. Todo mundo, quem é semelhante com quem é semelhante. Então, tem x ao cubo com x ao cubo, xy com quem está com xy, y ao quadrado quem está com y ao quadrado. Agora, eu vou colocar em evidência a minha parte literal. Então, eu vou escrever dentro do parênteses aqui 2 menos 4, que é o meu coeficiente, multiplicado pelo que está em evidência aqui do primeiro, da parte literal. Então, x ao cubo. Mais, depois eu tenho xy, vou colocar em evidência a parte literal e vou somar aqui os dois coeficientes. Então, 3 mais 3, xy, mais, por fim, aqui, o que tem o y ao quadrado. 4 mais 8. E aqui coloco em evidência a parte literal y ao quadrado. E aí é só resolver os coeficientes da mesma forma que nós já vimos resolvendo aí na parte de números reais. Então, 2 menos 4, menos 2, x ao cubo, mais 3 mais 3, 6, xy, mais 4 mais 8, 12y ao quadrado. Então, eu simplifiquei ao máximo. Eu ainda cheguei aqui numa expressão algébrica, mas eu simplifiquei ao máximo. Eu fiz uma operação aqui entre os meus coeficientes, minhas partes literais, para se chegar aqui numa expressão algébrica mais simples, mais simplificado possível. Segundo exemplo aqui que a gente coloca, vamos levar em consideração aqui na letra B, que eu tenho 3x ao cubo, y ao cubo, mais 3x ao quadrado, y ao quadrado, mais xy, menos 4x ao cubo, y ao cubo, mais 3x ao quadrado, y ao quadrado, mais 2xy. Então, vamos resolver aqui, vamos agrupar os nossos termos. Então, como eu falei para vocês, primeiro passo, vamos reescrever aqui, 3x ao cubo, y ao cubo, mais 3x ao quadrado, y ao quadrado, mais xy. E aí vou colocar aqui a mesma situação. Esse menos vai interferir em todo mundo que está aqui dentro desse parênteses. Então, menos. Esse menos com esse mais vai dar menos. Então, menos 4x ao cubo, y ao cubo. Menos com mais vai dar menos. Então, menos 3x ao quadrado, y ao quadrado. E menos com mais, menos 2xy. Então, novamente, o sinal do menos vai interferir em todos os sinais aqui de dentro. Menos com mais aqui dá menos, menos com esse mais dá menos, menos com esse mais dá menos. É a mesma coisa, pessoal, que se você estivesse fazendo uma distributiva aqui de sinais. Então, sinal desse com esse sinal desse com sinal desse, e sinal desse com sinal desse. Tenha em mente isso. Colocou o sinal fora do parênteses, você está fazendo uma operação aí onde vai interferir em todos os valores dentro do parênteses. Você está fazendo uma operação aí onde vai interferir em todos os valores dentro do parênteses. Então, agora, do jeito que a gente vem seguindo, vamos reescrever os pares, né? Vamos colocar todo mundo que está perto um do outro, que é semelhante. Então, 3x ao cubo, y ao cubo, menos 4x ao cubo, y ao cubo. Próximo aqui, 3x ao quadrado, y ao quadrado, mais 3x ao quadrado, y ao quadrado, menos 3x ao quadrado, y ao quadrado, mais xy, menos 2xy. Aí, de novo, vou colocar em evidência cada termo aqui e vou fazer as operações dos coeficientes. Então, 3 menos 4, x ao cubo, y ao cubo, mais 3
menos 3x ao quadrado, 3 menos 3x ao quadrado, y ao quadrado, mais, aqui como não tem nada, então 1 menos 2xy. 3 menos 4 vai dar menos 1, então menos 1. Você não precisa, toda vez que tiver só 1, pessoal, você não precisa colocar nada, tá? Só deixa aqui, menos x ao cubo, y ao cubo. Por quê? O 1 é um elemento neutro. 5 vezes 1 é o 5. 7 vezes 1 é 7. Então, 1 numa multiplicação é elemento neutro. Se você multiplicar ele, tanto faz. Mas, esse cara aqui, 3 menos 3 vai dar 0. Então, 0x ao quadrado y ao quadrado. Então, tudo isso aqui é 0. Então, esse termo aqui vai sumir. Então, esse termo aqui, 0, mais. E aqui, 1 menos 2 vai dar menos 1. Então, vamos escrever aqui, mais menos 1 xy. Preciso sumir com aquele parênteses para a gente simplificar ao máximo. Então, vai ficar menos x ao cubo, y ao cubo, mais com menos, menos. 1 vezes xy, xy. Então, menos x ao cubo, menos xy. Então, por enquanto, a gente fez o quê? Operações de soma. Letra C aqui, nós vamos ter uma multiplicação. 3xy multiplicado por 2x ao quadrado, y ao quadrado, mais 1. Então, para essa situação aqui, pessoal, a gente agora precisa lembrar da parte que a gente trabalhou anteriormente das regras de potenciação. Então, eu vou continuar escrevendo dessa seguinte maneira. Então, quando você tiver essa multiplicação, como se você fizesse a regra do chuveirinho, né? Então, primeiro com o primeiro, primeiro com o segundo. Então, nós vamos fazer aqui bem calmo. Então, eu vou multiplicar coeficiente com coeficiente. Então, 3 vezes 2, x vezes x ao quadrado. Então, x vezes x ao quadrado, eu sei que é a mesma base, então copio a base e somo os expoentes. Então, 1 mais 2. Mesma coisa o y. Copio a base e somo os expoentes. Mais 3xy vezes 1 dá o próprio 3xy. Então, resolvendo aqui, 3 vezes 2 dá 6. 1 mais 2, então, 6x ao cubo. Y ao cubo, mais 3xy. Então, como eu falei para vocês, não entendo como sendo xy uma letra só. É 3 vezes x vezes y. 2 vezes x ao quadrado vezes y ao quadrado. Então, para você não precisar ficar escrevendo aqui com ponto, com multiplicação aqui, a notação é 3xy, 2x ao quadrado e assim por diante. Então, levei em consideração aqui a multiplicação. Posso ter um outro tipo de multiplicação aqui. Então, na letra D, eu vou ter aqui x mais y multiplicado por 2x mais y mais a. Então, letra D, x mais y multiplicado por 2x mais y mais a. E aí, quando você tem multiplicação aqui, você vai fazer o primeiro com o primeiro, mais o primeiro com o segundo, primeiro com o terceiro. Depois, segundo com o primeiro, segundo com o segundo, segundo com o terceiro. Então, se eu fizer lá o primeiro com o primeiro, 2x, x vezes 2x, então vai ficar 2x ao quadrado. Por que 2x ao quadrado? Não tem nada aqui, é 1. Então, 1 vezes 2 dá 2. X vezes x, não tem nada aqui, também é 1. Então, copio a base e somo os expoentes. 1 com 1 daqui, ao quadrado. Mais x vezes y,
x, y. X vezes A, x, A. Mais y vezes 2x, 2xy. Mas, professor, não seria y2x ou 2yx? Multiplicação, pessoal, não importa a ordem. O resultado é a mesma coisa. Então, a ordem de uma multiplicação não altera o resultado. Se você fizer 3 vezes 2, é igual a 6. E 2 vezes 3 é igual a 6 também. Então, a ordem não altera o resultado. Então, y vezes 2x, 2xy, mais y vezes y, então mantém, copia a base, soma os expoentes, y², mais y vezes a, ya. Então, vamos agora ver aqui, vamos escrever da seguinte maneira, 2x². Vamos começar a escrever tudo que tem os maiores índices para os menores índices. Então, 2x², mais y². Então, sempre vou começando aqui maior para os menores índices. 2xy, também aqui tem xy e aqui tem 2xy. Então, xy mais 2xy, 3xy. xa não tem ninguém aqui, então xa mais y. Então, essa aqui é o resultado da minha expressão algébrica. Ok? Então, isso aqui considerando sinais todos iguais, uma multiplicação de duas somas de expressões algébricas. Mas se a gente tiver algum sinal diferente, o que isso daqui me implica? Então, eu tenho aqui um outro exemplo, a letra E, que me diz o seguinte. A letra E vai ser aqui A menos B, que multiplica por A² mais B². Então, a mesma coisa. Regrinha aqui que eu falo que é chuveirinho. Então, primeiro com primeiro, primeiro com segundo. Segundo com primeiro, segundo com segundo. Então, primeiro com primeiro, A vezes A², A³. A vezes B², AB². Menos com mais aqui vai ser menos. Então, B vezes A² vai ser BA². Menos vezes mais B², menos com mais dá menos, então menos B, copia a base, soma os expoentes. Então, só para ajeitar aqui, isso aqui vai ficar A³ menos B³ mais AB² menos A²B. Professor, esses termos aqui são iguais? Não. Isso aqui é AB², esse daqui é A²B. Mas, professor, por que aqui não é BA²? Como eu falei para vocês, a ordem não altera o resultado. Você falar que é BA² ou A²B, é a mesma coisa. Você não pode falar que isso daqui é B²A, mas A²B ou BA², tá certo também. Uma última situação que eu tenho é na letra F, dado por essa seguinte expressão. 2x² y², que multiplica por xy, mais 3x² y². Então, de novo, a regrinha aqui do chuveirinho. Isso aqui. Isso aí é só para brincar, tá, pessoal? Você não vai para depois, vou pesquisar no livro lá, vou colocar na internet regra do chuveiro. Isso aqui é só uma brincadeirinha que a gente faz, para você lembrar. Guarda-chuva, chuveiro, sei lá, tanto faz.
Se você não colocar para pesquisar, isso aí não é um termo científico, não. Então, 2x ao cubo, y à quarta, vezes xy. Então, 2 vezes esse 1 aqui, 2. X ao cubo vezes x, x à quarta. Y à quarta vezes y, y à quinta. Mais 2 vezes 3, 6. X ao cubo vezes x ao quadrado, copio a base e somo os expoentes. 3 mais 2, 5. Y à quarta vezes y ao quadrado, copio a base, somo os expoentes. Ok? Cuidado, não vai multiplicar os expoentes. Copia a base e soma os expoentes. Então, 3, quando não tem nada aqui é 1, quando não tem nada aqui é 1. 3 com 1, 4. 4 com 1, 5. Depois, 3 com 2 aqui, 5. 4 com 2 aqui, 6. Ok? Eu vou passar, então, agora exercícios para vocês fazerem. Então, eu vou resolver aqui com vocês esses exercícios. Então, na letra A, eu tenho aqui x ao cubo mais 1, menos 2x ao cubo mais 2. Isso daqui vai ser igual, copio. Primeiro aqui, x ao cubo mais 1. Menos com menos dá mais, então, mais 2x ao cubo. Menos com mais dá menos. Menos 2. Igual. X ao cubo, então, vou somar aqui com quem tem x ao cubo. X ao cubo mais 2x ao cubo. 3x ao cubo. 1 menos 2, menos 1. Ok? Eu vou começar gradativamente dando uma acelerada, ok? A gente não perder tanto tempo. Eu sempre começo bem devagar para todo mundo entender, mas a partir do momento que vocês vão entendendo, eu já vou fazendo um pouco mais direto, para a gente não perder muito tempo, ok? Mas se ainda tiver alguma dúvida, eu volto. Então, 9AB menos 7A, menos com mais daqui vai ficar menos 12A, menos com menos daqui, mais 6, desculpa, mais 3AB, igual. Então, vejo, esse AB tem aqui AB. Então, 9AB mais 3AB, 12AB, menos 7A menos 12A, menos 19A. Letra C. 3x ao quadrado, y ao cubo, mais 12x ao cubo, y à quarta, menos 8xy ao quadrado, menos 8xy ao quadrado. Então, menos com mais vai ser menos. Então, menos 6x ao quadrado, menos 6x ao quadrado, y à quinta, menos com esse menos, mais. Então, mais 15x ao quadrado, y, menos com esse mais aqui, menos. Então, menos 2xy ao quadrado. Agora a gente vai agrupar quem são iguais. Então, tem aqui x ao quadrado, y ao cubo. Vou olhar se tenho aqui alguém com x ao quadrado e y ao cubo. Analisando muito bem, não tem. 12x ao cubo, y à quarta. Vou olhar se tem mais alguém nessa situação. Também não.
Menos 8xy ao quadrado. Tenho aqui o menos 2xy ao quadrado. Ok, então eu vou arrumar esses dois. Menos 6x ao quadrado y à quinta, só tem ele. E aqui 15x ao quadrado y. Então o único que a gente vai arrumar é esse cara aqui com esse cara aqui. Então vamos lá, escrevendo. Mas professor, nossa, só por causa de um a gente precisa arrumar aqui? Sim, só por causa desse 1 aqui a gente precisa arrumar. Então vai ficar 3x ao quadrado y ao cubo mais 12x ao cubo y à quarta menos 8xy ao quadrado menos 2xy ao quadrado menos 10xy ao quadrado menos 6x ao quadrado y à quinta mais 15x ao quadrado y. Confirmo de novo, se não tem mais ninguém para a gente somar, a gente para por aqui. Na letra D, eu tenho aqui 2ab ao quadrado, menos 1 sobre 3a ao quadrado b, menos 3 quartos ab ao quadrado, menos a ao quadrado b. Então, primeiro passo, tirar do parênteses. Então, 2ab ao quadrado, menos 1 sobre 3 ao quadrado b, menos 3 sobre 4 ab ao quadrado, menos com menos, mais. Então, mais a ao quadrado b. Igual. Esse aqui, como tem fração, recomendo você colocar em evidência e fazer o passo a passo bem detalhado. Então, eu tenho aqui ab ao quadrado e tenho aqui ab ao quadrado. Então, vai ficar aqui 2 menos 3 sobre 4 ab ao quadrado. E aí o outro que eu tenho é a ao quadrado b. Menos. Melhor, para facilitar, vamos fazer assim. Mais. Menos 1 sobre 3. E o outro, ab ao quadrado, mais 1. A ao quadrado b. Então, resolvendo aqui, 2 menos 3 quartos, não tem nada aqui no 2, eu falo que é 1. Então, aqui entre 4 e 1, eu falo que é 4. 4 dividido por 1 dá 4, vezes 2 dá 8. 4 dividido por 4 dá 1, vezes menos 3 dá menos 3. AB ao quadrado mais. Então, novamente, não tem nada que eu falo que é 1. Então, o comum entre os dois dá 3. 3 dividido por 3 dá 1, vezes menos 1, menos 1. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 1, 3. Então, A ao quadrado B. E aí, só resolver aqui essas expressões dentro do parênteses. Então, vai ficar 8 menos 3 dá 5. 5 sobre 4 AB ao quadrado. Aí aqui, mais. Menos 1 mais 3, 2. 2 sobre 3. A ao quadrado B. Professor, mas era mais e aqui vai ficar outro mais. Ok, mais com mais dá mais. Então, mais 2 sobre 3 ao quadrado B. Letra E. Letra E, vou multiplicar o de fora por todo mundo que está aqui dentro. Então, pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro.
Então, 3a vezes 2a ao quadrado, 3 vezes 2 dá 6. Copio a base do a e somo os expoentes. 1 mais 2, 3. Mais com menos vai dar menos. 3 vezes 3, 9. Copio a base, somo os expoentes. 3a, o expoente é 1 do a, menos 3a, o expoente também é 1. Então, a ao quadrado. 3a vezes menos 1, mais com menos dá menos. 3a vezes 1, 3a. Ok? Letra F. Letra F, mesma ideia. Primeiro, o de fora com o primeiro, de fora com o segundo. Então, 1 sobre 2 vezes 1 dá 1 sobre 2. X ao quadrado vezes x ao quadrado dá x à quarta. Y vezes y, y ao quadrado. Mais com menos multiplicado dá menos. Então, menos 1 sobre 2 vezes 1 dá 1 sobre 2. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. Y vezes y ao quadrado, y ao cubo. Não dá para fazer mais nada. A gente para por aqui. Letra G. Letra G, vou levar em consideração mesma coisa. Primeiro com primeiro, primeiro com segundo. Segundo com primeiro, segundo com o segundo. 2x vezes x, 2x ao quadrado. 2x vezes 3, 6x. Menos com esse mais dá menos, então 1 vezes x dá x, então mais com menos vai ficar menos. Menos 1 vezes mais 3, menos com mais dá menos. 1 vezes 3, 3. Então 2x ao quadrado mais 6x menos 3. Nossa, professor, aqui tem um cara que tem x e tem outro que tem x, então vamos arrumar. Então 2x ao quadrado, 6x menos x, 5x. Então, mais 5x menos 3. E a gente para por aqui. Letra H. Letra H, vou fazer a mesma coisa. Primeiro com primeiro, primeiro com segundo, primeiro com terceiro. Depois, segundo com primeiro, segundo com segundo, segundo com o terceiro. Então, vamos lá. M vezes m ao quadrado, copio a base, somos expoentes. Então, m ao cubo. M vezes menos mn, mais com menos dá menos. M vezes m, m ao quadrado, n. Mais m vezes n ao quadrado, mais m, n ao quadrado. Agora, o segundo com o primeiro, menos com mais dá menos. N vezes m ao quadrado vai dar m ao quadrado n. Menos n vezes menos mn vai dar mais, então menos com menos dá mais, então m, n ao quadrado. Menos n vezes mais n ao quadrado, menos com mais dá menos, então n ao cubo. Agora vamos rearrumar. Então, professor, aqui tem esse cara aqui. Jeito fácil, pessoal, você pode selecionar. Tem esse aqui, que é igual a esse aqui. E tem esse aqui, que é igual a esse aqui. Então, vamos lá. M ao cubo, m ao cubo. Vou colocar aqui os maiores expoentes também. Então, menos n ao cubo. Agora eu começo. Menos m ao quadrado n, menos m ao quadrado n. Então, menos 1, menos 2.
m ao quadrado n. E aqui em azul, mn ao quadrado mais mn ao quadrado. Então, vai ficar 2 positivo. Então, mais 2mn ao quadrado. Letra I. Vou fazer a distributiva. Primeiro com primeiro, primeiro com segundo. Depois, o segundo com primeiro, o segundo com terceiro. Depois, o terceiro com primeiro e o terceiro com segundo. Então, vamos lá. 3a vezes 2a, 6a ao quadrado. 3a vezes menos 2b, menos 6ab. Menos b vezes 2a, menos 2ab. Menos b vezes menos 2b, mais 2b ao quadrado. Mais c vezes 2a, então mais 2ac. C vezes menos 2b, menos 2bc. Agora eu olho quem que é parecido com quem é parecido. De acordo aqui, a gente tem esse e esse. O resto é diferente. Então, vai ficar aqui igual 6a ao quadrado mais 2b ao quadrado. E aí eu tenho aqui AB com esse AB, então menos 6AB menos 2AB menos 8AB, mais 2AC, e por fim aqui menos 2BC, menos 2BC. Letra J. Letra J, mesma ideia, primeiro com primeiro, primeiro com segundo, segundo com primeiro, segundo com segundo. Então vamos lá. 1 sobre 3x vezes x é 1 sobre 3x ao quadrado. 1 sobre 3x vezes 2 sobre 3 vai ser mais. Então, 1 vezes 2, 2. 3 vezes 3, 9x. Menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes 2 sobre 3, menos 2 sobre 3. Então, tem aqui o 2 sobre 9x e o menos x. Então, vamos agrupar esses dois. Esse daqui vai ficar 1 sobre 3x ao quadrado, mais 2 sobre 9x menos x. Então, comum dos dois, 9. 9 dividido por 9 dá 1, vezes 2 dá 2. 9 dividido, não tem nada aqui, é 1. Então, 1 sobre 1. 9 dividido por 1 dá 9, vezes 1, 9. Menos 9x. Menos 2 sobre 3. Isso daqui vai ser igual a 1 sobre 3x ao quadrado. 2 menos 9 dá menos 7. Mais com menos 7 aqui vai ficar menos. Então, menos 7 sobre 9x. Menos 2 sobre 3. Letra K, como eu falei, sugiro que vocês façam primeiro esse par e o resultado você multiplica pelo segundo, pelo terceiro par. Vai ficar x vezes 2x, então 2x ao quadrado, x vezes 1 dá x, menos 2 vezes 2 menos 4x, menos 2 vezes mais 1, menos 2, vezes 3x menos 1. Então, vamos arrumar esse primeiro parênteses. Então, vai ficar 2x ao quadrado, x menos 4x menos 3x, menos 2, multiplicado por 3x menos 1. Aí, agora sim, primeiro com segundo, segundo
com o primeiro, segundo com o segundo, terceiro com o primeiro, terceiro com o segundo. Então, resolvendo aqui, nós vamos ter primeiro com primeiro, então, 2 vezes 3, 6, x ao cubo vezes, x ao quadrado vezes x, x ao cubo. 2x ao quadrado vezes menos 1, então, 2 positivo, 1 negativo, mais com menos dá menos. Menos 2x ao quadrado. Agora, então, primeiro já foi, com todos daqui. Agora o segundo. Menos 3x vezes 3x. Então, menos 9x ao quadrado, menos 3x vezes menos 1, mais 3x. Menos 2 vezes 3x. Então, menos 2 vezes 3x vai ser menos 6x. Menos 2 vezes menos 1, mais 2. Agora, eu vou agrupar todos que são semelhantes. Então, agrupando todos aqui, eu vou ter aqui, continuar 6x ao cubo. E aí eu olho, pessoal. Tem x ao quadrado aqui, tem x ao quadrado aqui. Menos 2x ao quadrado menos 9x ao quadrado. Menos 11x ao quadrado. 3x menos 6x menos 3x. Mais 2. Ok? Letra L. Faça distributivo. Então, aqui, a elevado a 4m vezes a elevado a 2m. Copio a base, somos expoentes. Então, vai ficar a elevado a 6m. Então, primeiro com primeiro, primeiro com segundo. Menos a elevado a 5m. Menos. Então, agora o segundo com o primeiro, segundo com o segundo. Menos a elevado a 3m, então menos com mais dá menos. Então, a soma os expoentes, 5m. E por fim, 3m com m. Menos com menos dá mais. A elevado a 4m. Então, arrumando aqui, tenho esse cara igual a esse. Então, vai ficar a elevado a 6m, menos a elevado a 5m, menos a elevado a 5m dá menos 2a elevado a 5m, mais a elevado a 4m. Okay? O último exercício, letra M, mesma coisa, distributiva para todo mundo. Então, menos 2 sobre 3, AB ao quadrado, vezes 3 sobre 4, a quinta C. Então, vai ficar menos 2 vezes 3, menos 6. 3 vezes 4, 12. Menos 6 sobre 12. A vezes a quinta, a sexta. B ao quadrado, C. Menos 2 sobre 3 vezes menos 1 sobre 2, então vai ficar mais 2 sobre 6, então 2 vezes 1, 3 vezes 2, 6. A vezes a quarta, copia a base, somos expoentes. B ao quadrado, C ao quadrado. E por fim, menos 2 sobre 3 vezes menos AC, então vai ficar menos com menos dá mais. Então, menos 2 vai ficar mais 2 sobre 3. A vezes A ao quadrado, B ao quadrado, C à quinta.